Eu quero saudar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Queridos, eu quero, dada a unção que está sobre essa casa, a presença do Senhor, a ministração que já recebemos, eu quero trazer uma mensagem que, sem dúvida nenhuma, ela vai fortalecer essa convicção que você tem em Deus. Essa certeza que você precisa ter de que Deus está cuidando de todas as coisas. Ele é um Deus que cuida das nossas coisas. Diga quem está do seu lado, nosso Deus cuida das nossas coisas. Eu quero pedir que, por bondade, você abra a sua Bíblia em Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 3. Enquanto o pastor estava falando, Deus trouxe novamente essa revelação ao meu coração. E eu quero refletir sobre alguns pontos acerca dessa convicção, dessa certeza que nós temos no nosso Redentor. Daniel capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos. O versículo 16 e o versículo 17. Daniel capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Diz o texto: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Deixa eu avançar até o 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Feche seus olhos por bondade. Pai, nós rogamos a Ti que pelo Espírito Santo fale aos nossos corações. Todos nós necessitamos da Tua palavra. Precisamos muitíssimo que o Senhor traga essa revelação aos nossos corações, para que a partir desses princípios nós possamos continuar caminhando em direção à Tua glória. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar por bondade. Amados, essa noite eu quero trabalhar 3 textos. Um sábado, se não me falha a memória, passado, eu estive aqui com o pessoal dos Singles e eu fiz uma introdução baseada nesses 3 textos, mas eu quero entrar um pouquinho mais nesse assunto para falar acerca de convicções e certezas que nós precisamos ter no Deus a quem nós servimos, no Deus a quem nós, diante do qual nós nos prostramos. E o texto que nós lemos em Daniel 3, 16, 17 e 18, ele traz um testemunho de 3 homens que, dentro de um contexto, manifestaram a convicção que eles pertenciam a Deus e que eles tinham nesse Deus. O que acontece, e aqueles que conhecem a história, sabem que o rei Nabucodonosor mandou levantar uma estátua e que todas as pessoas, ao ouvirem um som, os instrumentos sendo tocados na Babilônia, essas pessoas deveriam curvar-se diante daquela estátua ou na direção daquela estátua e adorá-la. Isso foi uma proposta que levaram até o rei. Ele achou interessante, ele falou: ok, faça esse decreto real, se estabelece esse tipo de culto àquela imagem na Babilônia. Isso chega ao ouvido dos 3 jovens que na Babilônia receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas que tinham nomes de Ananias, Azarias e Misael. Eles, ouvindo aquele negócio,
falaram provavelmente um ao outro e falou: rapaz, esse negócio não vai dar certo, não. Esse negócio de dobrar diante dessa estátua não vai prestar. Toca-se símbolo, harpa, não sei o que tocou. Mas eu sei que, ao ouvirem um som, todas as pessoas se curvaram. E aí você imagina, calçadão da Uruguaiana, 5 horas da tarde, aquele movimento de pessoas de um lado para o outro. Você imagina que, de um momento para o outro, todas aquelas pessoas se abaixam e ficam 3 pessoas em pé. Somente 3 pessoas em pé. Obviamente que elas foram vistas por todas as pessoas que estavam ajoelhadas. Quem sabe, próximo deles ali existia algum amigo, alguém que considerasse, e falava assim: ô, rapaz, não faz isso não, cara. Ajoelha aí que... Não faz isso não, não faz isso não. Ajoelha porque senão vocês vão morrer, cara. A gente até sabe que vocês têm um Deus, que vocês tanto falam, mas ajoelha que senão você vai morrer. E alguém falando assim: não, larga minha roupa aí que eu não vou ajoelhar não, cara, eu vou ficar em pé. E um outro: ei, é para ajoelhar. Aí falou: não, vou ajoelhar não. E alguém tentando insistir, talvez com uma boa vontade, para que nada lhes acontecesse de mal, e eles decidiram firmemente que não fariam aquilo. Aleluia. Falaram: não, a gente não vai se dobrar. Essa atitude chega aos ouvidos do rei no palácio, e ele manda que chame os 3. Os 3 chegam no palácio, e aí o rei olha e fala assim: poxa vida, vocês 3, junto com Daniel, desde o início, vocês são os mais inteligentes. Desde o início a gente fica perplexo de como vocês têm ciência, de como vocês vão bem em tudo que vocês fazem. Vamos fazer o seguinte, vou dar uma chance para vocês, aqui dentro mesmo, fechado, tem pouca gente. A gente vai mandar tocar a música de novo, vai mandar tocar o instrumento, se curva e fica tudo bem. E aí eles dizem para o rei: a gente não vai curvar não. A gente está decidido em não se curvar. E isso faz com que a ira do rei aumente de forma intensa. E estando irritado, olha o que o rei diz, versículo 15. Agora, pois, estás prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eles ouvem aquela afirmação do rei, e daí eles declaram, e eu vou parafrasear o que eles disseram, baseado no que o rei diz, parafraseando o versículo 16 e 17, eles dizem para o rei: rei, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Se o senhor vai nos jogar na fornalha, isso é um problema seu. Se Deus vai nos livrar da fornalha, isso é um problema dele. O nosso problema está resolvido, a gente não vai se dobrar. Isso é convicção. Por que convicção? Porque a confiança que eles tinham em Deus independiam das circunstâncias. A confiança que eles tinham em Deus independia das ameaças que o inimigo poderia fazer a eles e também independia de qualquer coisa que Deus pudesse fazer. Eles estão dizendo: não são as suas ameaças, nem um livramento de Deus, é porque nós confiamos nele. Ele pode nos livrar ou não nos livrar. Nós vamos continuar confiando nele. Não são as suas ameaças. Não é a possibilidade de ser salvo por ele, não. É quem ele é. A convicção deles independia de qualquer circunstância. Não é porque Deus prometeu, e não é porque o inimigo ameaçou. É pelo que Deus é.
e é somente pelo que Deus é. Eles dizem: nós não nos dobraremos. Não nos dobraremos. A gente conhece a história. Eles pegaram os três, assim, pega os 3 cabras mais fortes do reino. Se fosse aqui, eu seria um desses caras. Tamo junto. Não vou apontar o terceiro, não, eu deixo como voluntário. Pega 3. Cabra grande. Amarram os meninos. Agora vai lá e joga. O texto diz que os homens que os estavam levando não suportaram o calor da fornalha e morreram. Presta atenção. Tem um princípio de Deus nesse negócio. Quem estava levando não suportou o calor da fornalha e morreu. Queridos, não tem força humana, que suporte aquilo que somente a glória e a presença de Deus em nós pode fazer. Não é força humana. Chamaram os mais fortes para levá-los à fornalha e os mais fortes não suportaram. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Os mais fortes não suportaram. E olhava para os 13 e falava assim, mas os mais fortes não aguentaram e os 3, não, está errado. E o rei não apenas olha para os 3 agora, como enxerga 4 e fala assim, está tudo fora do lugar, porque 3 fortes não aguentaram. 3 que eram mais fracos viraram 4. Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada nisso. Mas o que fez com que aqueles 3 tivessem a companhia do quarto e suportassem o calor da fornalha, sem que as suas roupas queimassem, sem que eles sofressem qualquer tipo de dano, foi a convicção que eles tinham no Senhor. Não era a força, não foram as ameaças e não foram as promessas. Foi a certeza no Senhor. Diga, convicção. Independente das circunstâncias. Então, amado, você não tem que crer ou não crer em Deus por conta das ameaças. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula para jovens e adolescentes. E eu cheguei e falei assim, se eu provar para vocês biblicamente que não existe nem inferno, nem diabo. Se eu provar na Bíblia que não existe nem diabo e nem inferno, quantos de vocês vêm para o próximo culto? Um menino levantou a mão lá atrás. E eu falei assim, poxa, que bacana. Por que você viria? Ele falou, porque minha mãe ia me trazer de qualquer jeito. Eu teria que vir, pastor. Ela me ia trazer de qualquer jeito. E eu disse a eles, vocês percebem que o fato de vocês virem, o fato de vocês participarem, se envolverem, não está relacionado ao amor que vocês sentem por Deus, mas ao medo que vocês têm da punição eterna. Medo de ameaça. Ah, pastor, dá que o diabo chega na minha casa, Deus que me livre. Deus que me livre. Volta Redonda, um congresso jovem, o pessoal inventou antes da pregação de fazer um teatro e não avisou ninguém. Ninguém sabia. Todos sentados, o coral jovem acabou de cantar, de repente alguém apagou a luz e entra alguém vestido de diabo na igreja, correndo e gritando e fazendo escarcéu. Algumas pessoas levantaram e deram uma afastada. E a pessoa que estava vestida chegou perto de uma irmã, abriu uma cara e falou, ah! Ela falou, ô seu diabo, calma aí. Calma aí, seu diabo. Ô seu diabo. Amados, a nossa confiança em Deus
não pode estar baseada nas ameaças que os inimigos nos fazem. Não, 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 não. Nós confiamos nele pelo que ele é, e somente pelo que ele é. Então esses três, eles trazem para nós o princípio de que a convicção independe das circunstâncias. Mas eu quero pegar um outro texto, e eu peço que você folheie algumas páginas e vai a Daniel capítulo 6. No versículo 5, tem uma declaração, que eu digo que essa declaração é um desafio. Para mim, para você, é um desafio para nós. Versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Eu vou repetir isso aqui. Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Deixa eu contextualizar essa informação que nós acabamos de ler. Essa declaração é a declaração de um perseguidor. Isso é uma declaração que alguém que se fez inimigo de Daniel dá. Uma reunião de inimigos de Daniel. E nessa reunião, depois que todos eles passam os seus relatórios, e tem uma versão, se não me falha a memória, na NVI, ou eu não sei, acho que é a NVI ou na nova linguagem de hoje, eu acho que é essa, que diz que eles não achavam nenhum tipo de erro na administração governamental de Daniel. Não achavam. Daniel é um governador de províncias, e eu imagino que cada um deles tenha ido para algum local onde Daniel agia enquanto gestor. E alguém trouxe um relatório, o outro, beleza, vamos ver então. Você, não, lá não tem nada, está tudo certo. Você, não, lá também não, vasculhei tudo. Nada. Nenhuma licitaçãozinha, não, nada. Não tem nenhuma fazenda, não tem. Nenhum triplex, não tem. Não tem. Nadinha, não. Favorecimento para alguém, não achou. Você também não. Você também não. Eu imagino a pessoa responsável pela condução da reunião falando assim: rapaz, a gente não vai achar nada contra esse Daniel. Nada contra. Amado, você imagina você ouvir isso de alguém que te persegue? Não vamos encontrar nada. E a convicção que eles tinham de que não encontrariam nada contra Daniel faz com que eles tomem uma decisão incrível. O que eles planejam? Já que nós não vamos encontrar nada errado em Daniel, e eu tenho a certeza que Daniel daqui para frente vai continuar fazendo as coisas corretas, vamos fazer o seguinte: vamos fazer com que o certo se torne errado. Por quê? Porque quando o certo se tornar errado, e ele fizer o certo, ele vai estar errado. Eles tinham tanta certeza que se eles invertessem o sistema, corrompessem o sistema, fizessem algo maligno com o sistema, Daniel ele se manteria íntegro, correto, reto, ele sustentaria a sua posição em Deus, e eles fazem, aí a gente consegue pegá-lo. O que eles fazem? O rei faz o seguinte: eu estava pensando, o Senhor é um rei tão lindo, o Senhor tem que ser adorado, rei, o Senhor tem que ser sempre, ninguém foi como tu antes, nem depois, nem nunca será. Vamos fazer o seguinte: vamos proibir todo mundo do seu reino de fazer petição a qualquer Deus. Assim, se alguém quiser fazer qualquer tipo de petição, que seja o Senhor, porque o Senhor, Deus, rei, o Senhor é o Deus desse povo. O rei fala assim: legal isso aí, legal, vamos fazer isso aí então.
está valendo. A partir de agora, está valendo. Primeiro dia do edito real, todo mundo corre para a casa de Daniel no horário que Daniel orava. O que Daniel faz? Ora. Daniel ora. E aí eles vão lá no rei e falam assim: rei, a gente falou, rei, que somente ao Senhor poderia ser feita qualquer tipo de petição. A gente pegou Daniel orando para o Deus dele. Aquilo entristece o coração do rei. E o rei manda chamar Daniel. E aí, amados, quando o Daniel chega perto do rei, é interessante que o rei vira para ele e ele fala o seguinte: Daniel, fica tranquilo, um rei ímpio, fica tranquilo, porque o teu Deus vai te livrar disso. O testemunho de Daniel era tão gritante, amados, era tão forte, que aquelas pessoas que o perseguiam tinham a convicção de que a convicção dele não seria abalada pelo meio onde ele estava. Desde que ele chega na Babilônia, ele e os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, que nós vimos na convicção que não é alterada por conta das circunstâncias, desde que eles chegam, eles colocam um firme propósito no coração deles, de não se contaminarem. Eles estão no meio contaminado, e há quem diga que o homem é produto do meio. E Daniel está dizendo: não, não sou. Eu não sou. Eu lembro de uma vez que na empresa onde eu trabalhava, nós batemos uma meta de captação de recursos para clientes. Eu trabalhava numa corretora de valores. E aí o diretor chegou e falou assim: os gestores, final do expediente, a gente vai para a Chopada da Vitória. E aí todo mundo falou assim: ei, Léo, você vai? Eu falei: vou. Chopada da Vitória. Aí chegou lá, na Chopada da Vitória, ele fala assim: 13 chopes. Eu falei: 12 e uma Coca-Cola. Aí todo mundo: um negão desse tamanho, é fraco. Eu falei: não, Coca-Cola. E aí chegaram os chopes, chegou a Coca-Cola. A gente estava conversando algumas coisas do trabalho, até que alguém chega e fala assim: ô Léo, você não bebe por causa da religião? Eu falei: não, nada a ver. Religião? Não, nada a ver. Por que você não bebe? Eu falei: por causa da liberdade. Aí, a liberdade? O que tem a ver liberdade com não beber? Aí eu peguei a caneca de chopp da pessoa, eu falei assim: você está feliz? Estou feliz. Está calor? Está calor. Você consegue não tomar esse chopp geladinho que está aqui na minha mão? Ele falou: de jeito nenhum. Eu falei: eu consigo não tomar. Aleluia. O outro estava com um cigarro aqui no canto da boca. Eu peguei o cigarro dele. Falei: você consegue ficar 3 dias sem fumar esse cigarro? Aí ele falou: de jeito nenhum. Eu falei: eu consigo. É por causa da liberdade. Mas às vezes parece que o meio, ele constrange a gente, e parece que as pessoas têm medo de serem crentes. É impressionante, isso eu acho muito interessante. Uma pessoa pergunta assim: você é crente? Fala assim: é claro que eu sou. Você não é, não? Você é doido de não ser crente? Não, eu já fui. Você foi, não é mais. Você é doido mesmo, então, mesmo. Não, eu estou voltando. Está voltando, mas já falou na igreja, está voltando? Não, então volta agora, me dá a mão aqui. O que a Bíblia diz? Que as portas do inferno... Mas a impressão que dá é que porta criou roda ou criou pé e que elas estão vindo contra a gente, porque a gente está indo para trás. As pessoas falam e com medo de nós parecermos diferentes, a gente, não, é que eu não sou tão assim, é que tem crente que isso aí é um pouco relativo, é complicado de explicar. Não é complicado de explicar. Eu saí com 3 irmãos, tive o desprazer de sair com 3 irmãos. E quando nós estávamos sentados num restaurante, irmãos da igreja, sentados, e eles comiam com frequência ali, o garçom veio e falou assim: há de sempre,
Aí olharam para mim assim, rindo, eu falei, então a gente quer? Aí eu falei, a de sempre. A de sempre. Traz a de sempre. Aí, não, traz a de sempre. Traz a de sempre. 3. A de sempre, 3. Aí chegou a de sempre lá. Eu falei assim, bonito, hein, Satanás? Eu falei, não acredito que vocês estão fazendo isso. Léo, a gente não pode ser tão radical assim. Porque isso aqui é social. Essa aqui não... Amados, presta atenção. Eu não estou falando de alguém que está saindo do mundo e vindo para a igreja, está num processo de libertação. Não é esse o movimento. Eu estou falando de alguém que está aqui, sempre esteve aqui, está indo para lá. Então, alguém que está saindo de lá e vindo para cá, o processo de libertação, às vezes é instantâneo e às vezes é gradativo. Às vezes é gradativo. Agora, sair daqui para fazer social lá, eu falei... Aí eles falaram assim, ô Léo, você não vai falar nada com o pastor, não. Eu falei, não, calma aí. Peguei o telefone. Pastor, você sabia que fulano bebe cerveja? Não, você não ligou para ele. Cara, você é louco. Eu falei, louco é você, cara, que bebe cerveja e está ministrando na igreja. Você é louco. Você é louco. Louco. Mas, cara, você falou para o pastor, estou salvando a tua alma. Tinha que me dar um beijo, cara. Tinha que me dar um beijo. Eu estou te salvando do inferno. Me dá um beijo. Aí falou assim, você vai acabar com o meu ministério. Eu falei, você está brincando comigo? Você está brincando comigo? Eu vou acabar com o seu ministério. Aí eu falei, tem que me dar um beijo, cara, que eu estou te salvando do inferno. É convicção, amados, independente do meio. Independente do meio. É a convicção, é a certeza que os nossos perseguidores têm que ter de que nós não negociamos o Evangelho. Não negociamos o Evangelho. Terceiro, vamos voltar em 1 Samuel. Terceiro e último. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 38, o texto vai nos dizer: e Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Preste atenção nessa convicção que Davi tinha. O texto vai nos dizer, 1 Samuel 17, ele fala sobre o desafio que Golias propõe ao povo de Israel. E a narrativa do texto vai falar que durante 40 dias o gigante está afrontando os exércitos de Israel. 40 dias. Todos os dias. O gigante chega defronte do exército filisteu e ele propõe desde o primeiro dia: vamos fazer o seguinte, vamos evitar um derramamento de sangue. Então vocês me dão um homem que possa lutar por Israel e eu, Golias, luto pelo exército filisteu. Aquele que for vitorioso será, a partir de então, senhor do outro povo. Então, se eu ganhar,
Israel é escravo dos filisteus, se nós perdermos, nós seremos servos de vocês. Então, no primeiro dia, ele faz essa proposta. Vamos lá, então, manda um homem que esteja aí no exército de vocês. Ninguém. Segundo dia, ninguém. 30º, ninguém. 39º dia, ninguém. 40º dia, Jessé chega e fala assim: Davi, vai levar uma comida para os seus irmãos e vê lá como que eles estão. E aí Davi pega lá a merendeira e ele vai lá ver os irmãos dele. Chegando lá, ele chega no exato momento em que o gigante debochava do exército de Israel. Mas, amados, são 40 dias, todos os dias, ele na frente de um exército pedindo um homem. Um homem. E o fato dele estar afrontando o exército, isso me faz pensar e me constrange em saber que o exército de Israel, àquela altura, era um exército numeroso, forte, mas de homens fracos. Um exército numeroso, forte, mas de homens fracos. Porque no bolo, todo mundo ia. Agora, quando o gigante chama um sozinho, ninguém vai. O problema disso é que, algumas vezes, nós só demonstramos força quando estamos aqui no meio do exército. E quando você tem que vencer o desafio do gigante que está lá na sua casa, sozinho, gritando, você não se impõe. Aqui o pastor fala, você garra no ar-condicionado. Você garra no ar-condicionado. Você pula, você, yeah! Nós somos, amados, yeah! Nós somos. Sabe aquela preleção antes de final de campeonato? Ou então quem já viu os filmes medievais, vem lá o rei no cavalo e vai passando em fileira e ele fala com o povo, todo mundo grita, todo mundo está ali, e você olha para todo mundo corajoso. O gigante chama 40 dias chamando um homem. 40 dias chamando um homem no meio de um exército numerosíssimo que já havia vencido diversas batalhas. Ninguém se apresentou. Aí Davi escuta aquele negócio lá. Aí fala assim, o que esse circunciso está dizendo aí? Não, ele está dizendo aí que é um homem para lutar com ele, para evitar a matança. Davi, imagina Davi falando assim, vou sentar aí, que essa aí eu quero ver quem vai. Não, Davi, ele está aí 40 dias falando isso aí. 40 dias. Ninguém foi. E aí os irmãos dele falam assim, o que você está aí, seu metido? O que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, não, vim, meu pai mandou vir aqui, trazer um negócio para vocês. Tá bom, pode ir embora. Pode cuidar das ovelhas, ela está sozinha. Quem ficou lá olhando? Não, ninguém ficou não. Então volta, seu metido, feioso. E aí Davi fala assim, calma, não fiz nada com vocês. E nisso está lá o gigante gritando. E fala assim, tá bom, vou embora. Dá a volta, vai lá na tenda de Saul. Aí fala assim, rei, eu estou vindo ali, tem um moço gritando lá, você já ouviu lá aquele grito que ele está dando lá? Aí o rei fala assim, ele está gritando, rei, falou um negócio feio da gente, hein? Falou umas coisas pesadas lá da gente. E aí o rei fala assim, Aí fala assim, faz o seguinte, deixa eu ir lá resolver essa encrenca. Aí o rei fala assim, não, Davi, eu te chamei aqui para você tocar para mim. Quando eu estou perturbado, aí você vem aqui, você toca, é tão bom para mim, para o meu coração, para a minha alma. Não, isso aí não dá para você. Não, rei, deixa eu contar. Eu já matei um leão, já matei um urso. Davi, conta o que já fez. O rei está tão desesperado, que ele aceita enviar Davi para lutar contra Golias. Amados, isso é um ato de desespero do rei. Óbvio que é
um plano de Deus. Plano de Deus baseado no desespero de um rei. Sabe por quê? O que Saul está aceitando é colocar o destino de um povo nos ombros de um garoto. O destino de uma nação, isso dá pregação para jovem, o destino de uma nação nos ombros de um menino. Um menino. Aí o Saul fala o seguinte: você vai. Ah, vem cá, traz aquela minha armadura. Amados, a Bíblia dá um relato de Saul, que ele era o homem mais alto que existia em Israel. A pessoa, o segundo mais alto, batia no ombro dele. O segundo mais alto batia no ombro de Saul. E ele fala assim: pega a minha roupa lá, veste aqui no menino. Eu imagino, sabe aqueles ternos que o defunto era maior? Aquele negócio sobrando, Davi desengonçado com aquele negócio. E ele fala: não, veste aí. Aí coloca o capacete, aquele negócio pesado, e pega a espada e coloca, a espada vai no chão arrastando. Ele vira e fala assim: Saul, não dá para eu ir com isso não, eu tenho que tirar, eu não sei andar com isso, não vai funcionar esse negócio comigo, eu vou fazer de outro jeito. Quem sabe Saul disse: não, mas tem que ser desse jeito, porque eu estou fazendo isso para a tua proteção. Eu estou fazendo para a tua proteção. E Davi fala assim: não, com isso aqui eu não vou conseguir. E aí ele tira aquilo de sobre ele, e ele vai lá no ribeiro e pega 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. Olha o desespero desse rei. Tem um menino com 5 pedras para definir o destino de uma nação, com 5 pedras, sem um objeto de proteção. Só uma coisa: confiança no Senhor dos Exércitos. Uma coisa só. Uma coisa. Aí, amado, você acha, vem na história comigo, vem na história. Você acha que quando Davi sai da tenda de Saul, que ele está indo lutar com Golias, você acha que alguém gritou assim: vai lá, Davizão! A gente confia em você, hein, garoto? Você acha que ele ouviu isso? Davi! Yes! Vamos, garoto! Vamos! Então, acho que alguém fez um corredor e falou assim: vai, cara, vai! Agora ele... Agora, você acha que alguém fez isso? Você acha que Davi teve palavra de incentivo? Você acha que Davi teve palavra de incentivo? A convicção de Davi não estava nem nos recursos que Saul podia prover e nem estava no incentivo que o povo podia dar. Não estava nem no recurso de Saul, em prover armadura, e jeito, e coloca, e nem estava nos aplausos, nas palavras de incentivo do povo. Infelizmente, tem pessoas que falam assim: eu tento, mas eu não tenho apoio. Eu tento, mas o pastor nunca investiu nada em mim, nunca colocou nenhum capacete meio caído de lado, nem um escudo furrecado, nada, nem uma espadinha para eu dar uma nada. E o povo? Não, também não. O povo é ingrato, Já fiz, já suei, já estava aqui desde o início, toquei para esse endemoniado. Nada. Davi está saindo da tenda, indo para o gigante. Nenhuma palavra de apoio, nenhuma palavra de apoio. Eu acredito que ele tenha ouvido assim: meu Deus, Saul ficou doido. Pode preparar as coisas lá que a gente vai virar escravo hoje, hein? Esquece casa, esquece tudo, pode deixar tudo lá. Pega os meninos, vê uma trouxa de roupa aí que a gente vai lá para Gate hoje que a gente vai para Gate. Acabou. Quem vai? Mas por que lá quem está indo lutar? Aí vai Davi indo. Olha lá, quem? Olha lá, quem? Olha lá, aquele menino lá. Mas o que ele está fazendo? Não, é ele que vai lá lutar com Golias. Você viramos escravo mesmo. Agora viramos escravo. Nenhuma palavra de apoio. Nenhuma.
Você está entendendo isso, sim ou não? Sem recurso e sem apoio, vai Davi. 5 pedrinhas e uma funda. Nós sabemos a história, ele derruba o gigante. Ele corta a cabeça do gigante. Aí depois, vamos conjecturar? Eu sabia, Davi, que você ia vencer. Eu sempre acreditei em você, Davi. Eu sempre acreditei. Aí levanta a plaquinha, eu já sabia. Depois de cortar a cabeça do gigante, o pessoal joga ele para o alto. Davi matou seus milhares. Depois de matar o gigante, na ida, nenhum apoio. Na volta, Davi, você é sensacional. O povo sempre acreditou em você. Amados, a convicção de Davi não estava nem na desconfiança e nem estava nos aplausos de quando ele voltou. A confiança de Davi estava no Senhor e somente no Senhor. Não espere recursos que te protejam. Você já ouviu aquela história? Eu já ouvi. Eu já tive uma infelicidade de confiar numa palavra dizendo assim. Alguém me prometeu. Eu estava numa empresa, alguém me prometeu um emprego. Falou assim, Leozão, vem trabalhar comigo aqui no negócio sensacional. Pô, você vai ganhar muito mais dinheiro. Preciso de você aqui. Eu falei, pô, legal. Não, mas vem logo. Já pede demissão lá. No início da caminhada lá. Bobo, menino bobo. Saí do emprego lá. Eu falei assim, não. Eu falei, cara, mas eu vou sair do emprego. Cara, confia, você é meu. Ué, confia em mim, cara. Você é meu. Aqui, ó. Comigo, cara. Confia em mim, não. Você é meu. É meu. Aí eu falei, poxa aí. Gostei. Saí do emprego. Aí fui lá. E aí, irmão? Rapaz. Mas fica tranquilo. Como que fica tranquilo? Você acabou de sair do emprego e você não tem nem lá e nem cá agora. E aí a pessoa fala assim, fica tranquilo. É aquele momento quando você fala, fica tranquilo, é que você fica mais nervoso. Fica tranquilo, você fica mais nervoso. Aí fala, não, querido, eu não estou tranquilo, Aí fala, não, você é meu, cara. Eu falei, eu não quero mais ser seu. Não prestou ser seu. É melhor ser de Deus, né? Igual o pastor falou, é melhor pertencer a Deus. Eu fui querer ser do camarada. Não, você é meu, cara, vem que você é meu. Quando eu precisei, falou, não, mas fica tranquilo que você é meu. Eu falei, não quero mais ser seu, cara. Fiquei desempregado, Deus depois abriu uma porta para mim, me deu uma lição. Mas por quê? Eu fui confiar nos recursos que alguém disse que seria para minha proteção. Eu olhei e falei assim, opa, é recurso. Se é recurso, é de Deus. Saul vem com uma parafernália, joga em Davi e fala, é recurso para te proteger. Se é para me proteger, é de Deus. Davi fala, não. Com isso aqui não vai dar não, Saul. Tira aqui, toma aqui o capacete. Obrigado, seu capacete, obrigado aqui. Obrigado pela couraça, obrigado escudo, espada. Obrigado, eu vou aqui do jeito aqui, na confiança do Senhor, tá? Não, a confiança do Senhor, que eu vou pegar umas pedras aqui, eu vou lá. Vamos pegar umas pedras aqui, eu vou lá. Saul devia estar muito louco nessa época, muito louco, porque ele aceita. Plano de Deus, óbvio, plano de Deus. Então, amados, baseado no que nós temos recebido do Senhor até agora, nós entendemos que a convicção, ela não deve estar baseada nas circunstâncias, nem no meio, nem nos recursos, nem nos incentivos, sempre no Senhor. Para fecharmos, último versículo, Romanos capítulo 8, com chave de ouro. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
é bom nós falarmos sobre certezas. Romanos capítulo 8, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo, eu tenho certeza de que nem isso, nem aquilo outro, nem circunstância, nem o meio, nem a falta de recursos, nem a falta de incentivo, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu gosto de algumas declarações de Paulo. Em um dado momento da vida dele, ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, e ele fala, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Depois dele dizer do aprendizado que ele teve, ele cita um versículo que existe em vários carros. Posso todas as coisas. Do aprendizado ninguém se liga. No poder eu posso. É que tem um aprendizado antes. Aí a pessoa mete o adesivo lá. A vida dela começa a virar do avesso. Fala assim, eu vou arrancar esse adesivo daí. Depois que eu botei o adesivo, minha vida... Por quê? Porque ele só pode aquilo que ele aprendeu. E ele aprendeu a ter em fartura, ele aprendeu a ter em abundância, ele aprendeu a viver na escassez. Eu estava dizendo lá na igreja, na Barra, que o problema é que a gente acredita que Deus tem que intervir na crise, porque quando Ele traz um ato de bondade, uma graça, e a gente recebe a fartura, ou a prosperidade, ou a provisão, a gente acredita que a gente consegue administrar. O problema é que a gente acredita que Deus tem que entrar na crise, na prosperidade a gente administra. Fala assim, Deus, eu estava mal, o Senhor me proveu, oh Deus, obrigado. Agora você pode deixar que eu cuido, tá? Não. Aquela viúva que os filhos estavam prontos a serem levados pelo credor, ela vai lá no homem de Deus, em Eliseu, ela fala assim, meus filhos vão embora porque eu tenho uma dívida, ficou uma dívida aí do meu marido, e você sabe que ele temia o Senhor, e ele fala assim, o que eu posso te fazer? O que você tem em casa? Ela fala, tem azeite lá. E aí nós conhecemos a história, ele manda os filhos dela buscarem vasilhas, ir para casa, ela faz todo o processo que ele ordenou, a multiplicação de azeite. Depois que a casa está cheia de azeite, que houve a multiplicação, é interessante que ele não falou assim, olha, você vai lá na sua casa, você pega os seus filhos, manda eles buscarem vasilhas, e aí você vai derramar um azeite nas vasilhas. Depois que a casa estiver cheia, lotada de azeite, você volta aqui. Ele não falou isso. Você vai lá e faz isso. Só faz isso. Ela vai lá e faz. Está lá a casa cheia de azeite. Os meninos, aí mãe, o que a gente faz? Não, vocês ficam aqui que eu vou voltar lá. Ela volta lá e fala assim, e ele fala assim, opa, mulher, aí? Tudo bem? Tudo bem. E o negócio lá? Deu certo. Ah, o que você está fazendo aqui? Ó? Ué, eu vim aqui quando o negócio estava ruim. E eu não sabia o que fazer. É que agora o negócio está bom, também não sei. O problema é que quando fica bom, a gente acha, não, agora deixa comigo. Você está entendendo sim ou não? Nenhum de nós tem a capacidade, amados, nem de administrar crise, nem de administrar prosperidade. Nenhum de nós. Ninguém. Você pode ter sido CEO de qualquer empresa, contas a pagar, não importa seu currículo,
Você não é capaz de administrar nem crises e nem prosperidade sem confiar no Senhor.